Olá, boa tarde. Seja bem-vindo. O Via ABC começando agora. Esse mês de comemorações, esse mês de manifestações, de recuperação, porque não é brincadeira, não. A gente precisa se recuperar de tanto trabalho que já foi percorrido nesse dia 8 de março, muitos shows, muitos comícios. Nós sabemos que a caminhada ela só começou, então nós temos ainda muito a percorrer. Nem tudo é natural, porque diz respeito ao comportamento das pessoas. Nem todas as mulheres são excepcionais, porque os movimentos também colocam isso no superlativo. A gente sabe que nós também falhamos em muitas coisas. O ideal é que todos nós tenhamos a oportunidade de acertar, de aprender e ter a possibilidade também de retomar caso alguma coisa não tenha dado certo no nosso caminho. Essa é a nossa proposta na maioria dos nossos movimentos pelo mundo afora. Muitas mulheres são mais livres para se manifestarem em algumas culturas, outras nem tanto. Que a gente sabe que essa mulher hoje de 35 anos, as de 18, as de 45, percorrem um caminho que realmente as mulheres da minha geração e um pouquinho antes tiveram aí a força de poder abrir para que todas elas pudessem passar. Não foi fácil, não é fácil, porque a cada momento existe um obstáculo, a cada momento a sociedade coloca para todas nós uma armadilha, que também é armadilha para os homens, mas eles já estavam mais acostumados. Então nós vamos aprender no ensaio e erro. E por que a gente já não aprende só na verdade que é a mais suave? Porque nós já sabemos os erros, o que acometem, e principalmente quando a gente fala juridicamente. Nós sabemos que há 120 anos é que existe a possibilidade de uma mulher exercer o papel de advogada. Nesse percurso, muita coisa mudou. E eu estou aqui com uma celebridade na advocacia, minha querida amiga, que eu tenho muito orgulho, a doutora Elô Fonseca. Doutora, muito boa tarde, muito obrigada, minha querida amiga, que sabe esse percurso como foi árduo, e mesmo hoje em dia, na questão da ética e da moral, como é difícil, muitas vezes, uma mulher, que a gente sabe hoje, o número de advogadas que existe no país, o número de alunas dentro das salas de aula, o número de mulheres, muitas vezes, é maior do que o número de homens dentro das universidades, sim, no direito, o número de juízas, procuradoras. Então, isso também a gente precisa dar os parabéns para essas mulheres na magistratura, né, doutora? Prazer. Prazer. Primeiramente, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui na sua presença. Obrigada, minha amiga querida. De anos. Parabéns pelo teu programa, sucesso. Obrigada. Sucesso mesmo. E Deus abençoe você na sua caminhada. Amém. Realmente, eu fiz algumas pesquisas para a gente poder ter uma ideia, né, do desenvolvimento da mulher no aspecto geral. E o desenvolvimento da mulher em relação à advocacia. A primeira mulher advogada no Brasil foi a doutora Mirtes Gomes de Campos, há 120 anos atrás. Olha que beleza. E na época chamava Instituto dos Advogados, e não Ordem dos Advogados do Brasil. E evidentemente, por ser a primeira mulher, né, conta a história que ela foi defender um ser humano que deu facada em outro ser humano, homem que deu facada em outro homem. Então, o tribunal, na época de júri, lotou. Não para ver a questão do homicídio doloso em si, mas para ver a questão de uma mulher usando beca. Foi a primeira mulher a usar o beca. E, evidentemente, foi um sucesso lá na profissão dela. E assim foi por anos e anos. De 120 anos para cá, muita coisa mudou. As mulheres se uniram, montaram vários movimentos, né? Hoje tem várias comissões dentro da OAB voltado à profissão feminina. E tem muitos institutos, em geral, no Brasil, que apoiam
a mulher, né? A mulher profissional no aspecto geral, não só em direito. E na área do direito também teve uma outra colega, muito interessante, eu separei essa matéria, que ela fez uma pesquisa a respeito da mulher advogada. Por exemplo, a mulher advogada, no começo de carreira, ela é jovem, ela quer crescer, ela quer fazer sucesso, e ela entra nos grandes escritórios em São Paulo. Vamos falar do estado de São Paulo. Beleza. Só que quando ela está na fase de casar, de ter filhos, a coisa começa a complicar, porque ela quer se dividir entre ser mãe, ser mulher, ser esposa e ser advogada. Então, dá um pouco de queda profissionalmente. No rendimento, né? No rendimento. Profissional. Profissional. Então, se ela é uma sócia desse escritório, ela não tem essa vantagem de se afastar durante o período que normalmente... Gestação, amamentação. Gestação, amamentação, cuidar da criança, ela é sócia. Se ela não trabalhar, ela não ganha. Então, diminui um pouco nesse período. Ainda hoje acontece isso. Um pouquinho a diminuição nesse período. Quem fez essa pesquisa é uma professora universitária lá em 2013, 2014, quando ela escreveu o livro, foi a doutora Patrícia Bertolin. Isso eu posso citar o nome, porque ela escreveu o livro Mulheres na Advocacia, Padrões Masculinos de Carreira ou Teto de Vidro. Então, o que ela quis dizer? Ela fez uma pesquisa nos grandes escritórios e naquela época, um pouco atrás, aí, 2014, 2013, as mulheres elas eram sócias, mas preferiam ser funcionárias, porque como funcionária tinha a garantia da CLT, de se afastar, de ficar com o bebê e não perder a sua produção e nem perder a sua condição financeira. De lá para cá, o que mudou? Mudou muita coisa. As mulheres são mais independentes, a maioria às vezes não quer ter filho, ou não casa, ou se vai ter um filho, vai ter um filho mais tardiamente. Primeiro segue na sua profissão, talvez. Se organiza. Então, isso vem mudando, vem formando-se grupos, né, muito fortes, criando uma situação muito forte. Nós não temos ainda presidente na OAB Federal e aqui em São Paulo ainda não. Mas essa nova gestão, ela prima por isso, para ascender esse cargo da mulher na direção da OAB. E o interessante é que eu acho que tem um número muito próximo, né, de advogadas e de advogados, não é? Tem uma outra pesquisa também, não sei se eu consegui salvar aqui para te falar, mas assim, no geral, eram menos advogadas e mais advogados, há um tempo atrás. Depois, agora, nós temos dados da fonte da OAB, não sei exatamente o número, mas nós estamos com mais estagiárias do direito, mulher, do que homem. Então, a tendência vai ter, futuramente, mais mulher advogada do que homem advogado. Então, está crescendo, acho até por causa da população, né? Em si, não é só por causa da luta das mulheres. Porque eu acho que nós não devemos lutar contra os homens, e sim ao lado deles. A capacidade intelectual não tem gênero. Não é porque o homem ou a mulher... E nem caráter. E nem caráter. Então, o homem é mais inteligente, a mulher é mais inteligente. Eu não gosto de andar por esse caminho. Nem eu. Eu acho que seres humanos têm oportunidades de estudar, de ter educação. Se tiverem as mesmas condições. Se tiver as mesmas condições. Todo mundo chega. Aí é que a gente tem que prestar atenção nessa oportunidade. Inclusive, até fui convidada a um cargo aí na minha vida profissional, independente da advocacia, para nós estudarmos esse assunto. Qual a oportunidade que a mulher tem no mercado de trabalho? Porque essa oportunidade, tem mulher em TI? Tem, menos. Vamos sair da advocacia, vamos para a TI. TI é uma profissão do futuro. Do futuro. É uma profissão do direito das coisas, direito digital, na minha área, direito das coisas, direito digital. Mas o TI, ela abrange tudo. Nós estamos aqui com equipamentos de TI. Só que são poucas mulheres ainda que é justamente essa transição que o mercado de trabalho agora começa no Brasil a dar de frente, né? Porque no restante do mundo essa modificação com o 5G já chegou e já chegou também na indústria 4.0. Então, quer dizer,
toda essa movimentação já existe fora do Brasil. Nós é que agora demos conta que se nós não fizermos essa transição, principalmente na parte acadêmica, como você mesmo disse. Exatamente. Por que todo mundo está indo só para um lado? Vamos diversificar e ver quais são as possibilidades de outras profissões? Eu fiz uma pesquisa, eu peguei aqui uma pesquisa geral, análise de rede de comunicação de dados, que é TI. As mulheres ganham 77,5% do salário dos homens. Por quê? Se a intelectualidade é igual. Tem uma situação, né, Ilô? Nós sabemos que na maioria das causas no planeta são muito específicas por conta das culturas de cada país. Principalmente em relação a meninas, em relação à gravidez na adolescência. Sim. E outras coisas mais, né, que a gente até entra para o lado mais trágico da situação dessas meninas. Mas se as mulheres do planeta tivessem um único projeto que voltasse somente pela questão da questão salarial, de equiparação salarial, olha a força que nós teríamos se todas nós nos uníssemos, porque não existe no mundo, a gente sempre tem que entender isso. Você ter uma condução financeira adequada é a única forma de você se sentir liberta de muita coisa. E no campo eleitoral a mulher é a maioria, né? Também. Tinha propaganda até outro dia, Pois né? é. Vai voltar agora a propaganda das eleições. Essa questão é uma outra questão. É a maioria. Que a gente já entra, quando começa a falar mulher na política, esbarra diretamente na ética e na moral. Exatamente. Que para nós essa coisa pega, quando diz respeito à política. Exatamente. E eu vou pedir licença para você, querido telespectador, nós voltamos já já com o VABC e a doutora Elô Fonseca. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais! Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Sejam bem-vindos ao Balneário do Chopp! Venha fazer sua festa com a gente, eventos em geral, casamentos, aniversários, confraternizações, congressos esportivos e buffets, conforto e melhor custo-benefício. Emprestamos a chopeira elétrica, oferecendo um chopp de qualidade. Plantão de atendimento dentro do Clube da Mercedes, Rua Brejaúva 337, Piraporinha, Diadema. Ligue 4071-3355 ou 97643-5494. Balneário do Chopp, levando o melhor chopp para você. Olá, querido, voltamos aqui no VABC. Falávamos há pouco do papel da mulher na sociedade, mais precisamente aqui no Brasil. Nós sabemos que são tantos os detalhes, muitos sórdidos, inclusive, porque o feminicídio está aí escancarado, e a gente sabe que existem uma infinidade de por que esse número cresce dessa forma, o que acontece. Eu acho que muito a impunidade ainda é o grande fator para que tudo isso permaneça do jeito que ainda anda. Por outro lado, a Lei da Maria da Penha, ela é um divisor de águas. Por outro lado, também
como dar suporte para essa mulher depois que existe a denúncia, esse companheiro é preso e outras coisas mais. Isso quando ela não morreu, né? A gente também está falando ainda desse universo de mulheres que ainda ficam com essa situação, com filhos e tudo mais. Isso é uma situação que, se nós tivéssemos um número maior de mulheres na política, certamente esse movimento teria uma outra proporção, principalmente na mudança das leis, principalmente no posicionamento do que nós realmente buscamos como mais adequado para políticas públicas para as mulheres. Mas aí tem aquele episódio, 2018, 30% das mulheres candidatas, além da cota, um dinheiro reservado para essas candidaturas, aí entra o Laranjal, que alguns preferem determinar para um determinado partido, mas a gente sabe que isso acontece, se abre para um, abre para todos os partidos. E mulheres que tiveram envolvimento aí com seu CPF, que receberam dinheiro ou receberam alguma coisa, relação na campanha, e elas nunca tiveram acesso a nada disso. Isso nós sabemos. Aí fica a pergunta, doutora Elô Fonseca. Como é difícil para nós mulheres lidarmos com essa parte ética e moral na política brasileira. E a gente está numa encruzilhada, porque só muda se mais mulheres entrarem e muitas mulheres não entram porque sabem que esse é o jogo. Olha que situação. Querendo ou não, nós ainda estamos num país machista, né? Porque, a princípio, o convite para a mulher na política é: dá para você vir fazer número, porque nós precisamos cumprir a cota? Não digo todos, não estou generalizando, mas existe um ou outro partido que não convida a mulher para agregar, para trabalhar junto e para questionar os problemas relacionados à sociedade. Alguns ainda têm esse pensamento machista, né? Dá para você compor com a gente para a cota, para compor sair a na cota, foto, né? Para sair na foto. E isso é... Na foto e depois no desvio de dinheiro. Isso incomoda muito nós, mulheres atuantes no mercado. Porque nós queremos o quê? Ser respeitada. Nós queremos ter voz. Nós queremos lutar em pé de igualdade pelos direitos da mulher, da criança, do LGBT, da mulher negra. Não importa, é da sociedade num todo, entendeu? Nós temos capacidade, nós temos condições de ajudar, de auxiliar e de orientar essas pessoas. De fazer parte até politicamente da organização. Das políticas públicas. Sim, claro. Se você está, como você, por exemplo, envolvida a tantos movimentos sociais durante todos esses anos, com tantos trabalhos voluntários, você acha que você não tem capacidade para fazer parte de um grupo onde você, e principalmente político, porque até isso nós já tivemos essa oportunidade, de fazer parte de grupo de mulheres? Então, quer dizer, esse trabalho ele vem sendo construído já há muito tempo, mas que nos afugenta toda essa lambança ainda dos partidos políticos. É muito complicado. Como eu disse, é uma sensação que nós sabemos que as mulheres precisam avançar politicamente. Nós temos, Elô, 11% de mulheres no Senado e 13, pouquinho no Congresso, na Câmara. Isso é lastimável, né? É lastimável. Isso é lastimável. Um país que está assim, centésimo, sei lá o quê. Como eleitoras, quase 52%. No cargo e na oportunidade profissional, menos de 15%. Você vê, nós estamos em São Caetano, nós estamos em São Caetano, só tem uma vereadora. Nós temos uma representante mulher. E conforme a lambança da tua cidade, a coisa é tão... assim, impressionante, impregnada da política que é nociva, que ninguém quer saber, principalmente eu acho que as mulheres. Eu acho todas que as áreas, né? A mulher sofre violência doméstica, ela vai na delegacia da mulher, chega lá, ela dá de cara com o delegado. Ela se fecha, ela se acanha. Não teria que ser mulher? É verdade. Teria que ter um número,
Tem delegacia da mulher que é mulher, Sim. tá? Mas o certo seria mulher ser atendida por mulher. É. Então, a sociedade ainda está... A mulher luta por esse espaço. E eu acho que nós não deveríamos ser encaradas como lutadoras por esse espaço, e sim trabalhar em pé de igualdade. Por que não? Exatamente. Né? Faz a nossa história, né, como amiga, né? 30 anos que a gente está prestando serviço voluntário. É verdade. 40 eu tenho mais 10 a mais que ela. É OAB, é política daqui, é entidade civil dali. Fomos a Brasília. Fomos a Brasília. Fomos a Brasília. No dia do impeachment. No dia ajudar a assinar a cartinha lá, pegar na mão né? No dia do impeachment, estávamos lá. Estávamos lá, mulher em peso. Mulheres em peso. Então, Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil, não é brincadeira. Exatamente. Então, muitas vezes, a motivação, ela está dentro de nós. Sempre vai estar, porque é da nossa natureza. Exatamente. De todas as mulheres, das mulheres que estão nas periferias, porque os nossos trabalhos também são dentro das periferias. Então, quer dizer, tudo isso está no nosso DNA. Independe de onde a mulher esteja, ela é agregadora, mas aí ela se depara com umas situações. Eu agradeço às jovens que se sentem sempre motivadas, porque dessa maneira é que somente a gente consegue virar, eu não diria um jogo que nós estejamos perdendo, mas que fiquemos em pé de igualdade. Que tenhamos mais respeitabilidade. Exato. Pela sociedade e até pela própria outras mulheres, né? Outro dia uma amiga minha, você está indo no médico e tal, que médico você vai? Eu vou na fulana de tal. Nossa, eu não, eu vou em médico. Mas ainda tem gente que ainda faz essa... Faz essa comparação esdrúxula. O que tem a ver? O gênero... Mas olha, do jeito que as universidades estão lotadas, agora as classes sim, de mulheres, que a grande maioria das eu acho que num futuro bem próximo... As mulheres no mercado de trabalho, elas estão muito... Vai melhorar bastante. A capacitação... Exatamente. Elas são mais dedicadas como alunas, elas são mais dedicadas, inclusive com os professores, elas têm uma relação melhor com os professores. Se a gente comparar... Professores, tanto homens quanto mulheres. Se a gente comparar há pouco tempo para cá, muita coisa mudou, né? Muita coisa. Você lembra, o filme Hebe tá aí, né? Pois é. Você viu o sofrimento da mulher na tua área, na mídia? Artista, comunicação... Uma coisa horrorosa, onde a submissão era muito mais assim visível, né, no ambiente de trabalho. A gente sabe que hoje existem muitas leis, existem também que protegem a mulher, tanto no ambiente de trabalho, como no ambiente fora do trabalho. Isso eu acho importante. Apesar de que eu acho estranho uma coisa, você como doutora, nós todos não somos iguais perante a lei? Artigo 5º da Constituição Federal. Então, por que nós precisamos de tantas leis se ela por si só já é o guarda-chuva que abraça todas as outras questões que diz respeito à criança, ao adulto, ao indivíduo com necessidades especiais, às mulheres, às minorias. Eu não entendo, às vezes não é que eu não entendo, eu até entendo, mas... O que eu questiono nas minhas palestras, nós temos excessos de leis no papel e na prática confunde, né? Porque tem uma lei que é proibida e tem uma lei que é permitida, às vezes é o mesmo assunto, ou semelhante, não o mesmo, idêntico, mas semelhante. Uma reforma judicial seria importante? Sim, uma reforma constitucional, porque lá nos Estados Unidos a Constituição é bem menor do que a nossa, né? É mais usos e costumes. Aqui a gente ainda é enraizado naquela tradição da lei ali, irrigada, mas você pega uma lei que o branco é branco, aí você pega uma lei que o branco não é bem branco, ele é gelo. Então, isso daí confunde muito. Isso atrapalha muito no desenvolvimento quanto à igualdade. Todos são iguais perante a lei. Pois é. Mas a lei não é igual perante a todos, infelizmente. Então, isso acontece muito
na sociedade em geral, né? Todos são iguais perante a lei, mas a lei não é igual perante a todos. E nós, prática. infelizmente, perdemos a oportunidade, agora o Congresso que não deixou passar essa questão do DNA, de recolher o DNA de todos os encarcerados, para a gente poder cruzar as informações, não passou. Então, quer dizer, uma coisa que já tem um percentual aí de 20%, 25% desse mapeamento, se nós tivéssemos 90%, é porque o indivíduo não é obrigado a fornecer. Então fica uma coisa, um emaranhado, que no nosso cotidiano nós precisamos identificar quem são os criminosos. Exatamente. Se esse criminoso que está na cadeia tem outros delitos. Então lá venho eu falando até que todo mundo agora, se tem uma coisa boa que aconteceu na sociedade, Elô, que todo mundo está entendendo, eu não diria que é expert, um pouquinho do que é ser cidadão. Exatamente. Eu acho que para a cidadania essa crise, no aspecto geral. Porque nós éramos... Isso é importante. Né, tava tudo tão bom, né? Nós vivíamos no mundo da fantasia. É verdade. Agora a gente está numa realidade nua e crua, com tudo escancarado. Minha linda, eu quero te agradecer e dizer que mulheres como você é que faz com que todos esses movimentos só floresçam, que nos dá... força para seguir em frente, porque são esses exemplos que as mais jovens, no caso da sua abrindo filha, caminho para o futuro, no caso da sua filha, que é maravilhosa, e de todas essas jovens, você que também dá palestras, que você que dá aula, muito obrigada, porque você nos inspira. Então esse caminho para todas nós fica muito mais tranquilo. Eu Obrigada, que agradeço, doutora que Elô. você também é a nossa inspiração na comunicação. Obrigada, gratidão. querida. Obrigada. Gratidão mesmo. Esse março a gente fica ainda dando os parabéns e agradecendo essas mulheres maravilhosas que estão na nossa sociedade, fazendo de tudo para melhorar a vida de todos nós. Muito obrigada a você que esteve conosco no Via ABC. Na próxima terça estaremos de volta. Você fica com a nossa programação local. Obrigada. Até.